Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer não só o convite para estar presente, à Direção-Geral do Ensino Superior e também à Agência Nacional de Erasmus, mas acima de tudo agradecer a iniciativa. Para as instituições e para as redes que já estão constituídas é muito bom podermos estar aqui juntos e certamente também esperamos ser úteis para os colegas que estão a tentar entrar nesta grande aventura das Universidades Europeias. O meu nome é Nuno Rodrigues, sou Vice-Presidente do Politécnico de Leiria, lideramos a Regional University Network European University, tenho comigo a professora Paula Tavares, Vice-Presidente do Politécnico Cabo de Ave, a nossa alma mater portuguesa, temos outras 5 espalhadas noutros países europeus. Decidimos separar a apresentação em 2 partes. Em primeiro lugar, dar-vos uma visão geral do que é a RunEU, European University, e depois partilhar as boas práticas, as dificuldades, aquilo que foi a nossa experiência na elaboração da candidatura. Paulo? Ok. Obrigada, Nuno. Deixa-me só... Ok. Então vamos começar com a nossa frase-chave, que é o nosso título. E o nosso título, tal como no mestrado ou no doutoramento, encerra em si a hipótese e a resposta. Ou seja, mostra logo à partida, apresenta-se logo ao que vai. Perdão. E sim, a RUN assume-se com vocação regional. Assumida. Está no título, mas também está na sua missão. A escolha, a seleção dos nossos parceiros foi acordada com base no compromisso para o desenvolvimento regional. O denominador comum é a intervenção e o impacto que estas instituições, cada uma delas, consegue ter nas suas regiões. Não temos universidades em cidades capital, em cidades grandes, são mais pequenas, com o que é de bom e o que é menos bom que advém daí, mas com um forte impacto local. Foi também tido em conta o desenho que os parceiros provocam no mapa europeu. Se vocês olharem, eu sou da área, sou de artes plásticas, fui diretora da Escola de Design do IPCA durante muitos anos. Nós temos um losango ali, um losango irregular com a Áustria no meio, mas para todos os efeitos é um losango. Ou seja, é um desenho que por si só vai buscar as questões europeias quando temos projetos, em que haja um desenho a norte, a meio, a sul, etc. Neste momento somos 7 instituições. Começámos por ser 8, mas 2 instituições irlandesas fundiram-se. Tornaram-se a Technology University of Shannon, it's correct. Nós já nos perguntaram se nos íamos fundir, não pretendemos, porque o IPCA domina a norte e a Leiria domina mais abaixo, e estamos perfeitamente confortáveis, mas, de facto, Limerick e Athlone fundiram-se e agora somos apenas 7 parceiros. Liderados, e muito bem, pelo Politécnico de Leiria, e falou-se aqui muito de liderança, e nós concordamos que é necessário que a liderança seja forte, presente e muito atenta a toda a diversidade do próprio consórcio. Temos 34 parceiros associados, abrangendo várias áreas de ação, desde ONGs, centros de investigação e decisores regionais e nacionais. Não somos uma universidade europeia gigante, vocês veem os nossos números, mas precisamente pelas nossas condições de ser mais pequenos, mas regionais e com impacto nessa mesma região. A missão e a visão da RUN são claras. Aliás, logo o nome, do meu ponto de vista e da área do design, tem alguma graça, RUN, Regional University Network, mas o que forma RUN logo por si já cativa. E temos como objetivos, dentro da nossa missão, a promoção da inovação e da excelência no ensino superior, temos todos, já sabemos, antecipar e oferecer as competências do futuro, isso sim é um compromisso, melhorar a competitividade das nossas regiões a nível nacional e internacional, atraindo, e mais importante do que atrair, retendo talento. Queremos, e julgo que conseguimos, contribuir para a sustentabilidade do progresso, ou seja, todo o ecossistema social da região, cultural, ambiental,
Como também já foi referido, todos nós respondemos aos ODS. Todos nós, todos os que estão aqui, sabem o que é que têm presente ou o que é que têm que corresponder para ter projetos europeus. Associarmos-nos aos desafios dos nossos dias e ser agentes ativos, transformadores das nossas regiões. Claro está que isto multiplicado pelas 7 regiões, todos intervindo no local, mas depois no total, ganharemos muita mais força. Aliás, no último ano já, apesar da pandemia, já estamos a verificar o progresso que a RAN está a provocar. Em suma, a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento regional, e vou estar sempre a repetir isto. Perdão. E desde o primeiro momento a nossa atitude foi trabalhar em co-criação, e não é uma palavra-chave utilizada porque é para corresponder ao necessário, não, é trabalhar efetivamente em co-criação, de forma multidisciplinar. Ao contrário de outras universidades europeias, a RAN não é específica numa área. Estou-me a lembrar do Porto, estou-me a lembrar de outras que foram apresentadas. Não, nós somos multidisciplinares. Temos vocação regional, mas somos multidisciplinares. Utilizando o modelo da hélice quádrupla, além da universidade, governo e indústria, envolvemos os atores principais da sociedade civil e cultura. A seguir a nós vem uma Universidade Europeia muito interessante, que eu tenho acompanhado. Nós também temos este envolvimento com as questões culturais. Tirando partido das relações prévias entre parceiros, nomeadamente ao nível da investigação. Na hora do almoço, Nuno, vais-me permitir aqui esta que não tínhamos combinado. Na hora do almoço eu estava a almoçar com alguns colegas e estava a dizer o quão relevante foi para a constituição da RAN e para o convite que nós recebemos de Leiria, a missão de valorização, era valorização e modernização dos politécnicos. Começou em 2016, em que vários politécnicos do país participaram, foi promovida pelo Ministério da Tutela, juntamente com a ANI, e o que aconteceu foi que conhecemos outros parceiros, nomeadamente na Finlândia, nos Países Baixos, entre outros, que começamos a ter logo aí projetos conjuntos. Algumas instituições já tinham anteriormente, mas outras começaram a fortificar estas relações. E tiramos então partido dessas relações prévias com estes parceiros. Repito, principalmente a nível da investigação, à altura. Focamo-nos na promoção e oferta das competências do futuro, formando o próprio futuro e investindo na formação ao longo da vida. Também sei que é algo que almejamos todos, mas a RAN está muito focada em pensar, em fornecer as competências para quem está na vida ativa. Aliás, nós como politécnicos temos isto muito presente no momento pela relação que temos direta com o mercado. E, tendo como parceiros consultores para a tomada de decisão nas políticas públicas para o ensino superior. Aqui está a nossa casinha. Este trabalho de co-criação está ilustrado por esta infografia que demonstra o nosso modus operandi. Já vi outra casinha anteriormente. Vou explicar a nossa porque é que é tão relevante apresentar-me-la aqui. Já sei que falámos muito sobre o Work Package, também em apresentações anteriores, mas os nossos, e ainda há bocado estávamos a comentar, eu e o Nuno, têm uma localização e função próprias, mas estão todos interligados, eles interrelacionam-se. Ou seja, e eu vou explicar isso mais à frente aqui. Temos a FASA, desculpem, passei e não passei. Temos a FASA, as Future Advanced Skills, em implementação neste momento, que são extremamente relevantes e que faziam parte do Work Package 3, vocês veem ali, e que dependem, estão ligadas às outras todas. Que através dos Short Advanced Programs, que é do Work Package 6, em áreas... avancei demais? Ou de menos? Ok. Dos Short Advanced Programs em áreas interdisciplinares e antecipando o futuro. Isto dos SAPs, os Short Advanced Programs, são cursos que pretendem ser, além de interdisciplinares, disruptivos. Ou seja, vamos imaginar,
Há uma área emergente. Nós ainda não temos essa oferta formativa em nenhum dos parceiros da RAN. Mas, entendemos-nos, criamos um SAP, normalmente com 2 ou 3 associados, em que há um líder e que, utilizando, por exemplo, as áreas do design, da gestão e da engenharia informática, cria um curso ou cria uma formação breve em jogos digitais para responder a uma necessidade que X empresas identificaram. Isto são Short Advanced Programs, é a ideia de pensar. Alguém também falou em fora da caixa, já sei que são palavras muito usadas ou expressões muito usadas, mas pensar mais além do que é a formação tradicional. Tradicional, que muitas vezes nós já temos formações que não são assim tradicionais, mas os SAPs pretendem ainda antecipar mais. Dos SAPs, ou dos Short Advanced Programs, para quem, eu é que já estou nos SAPs, já estão a originar conversas, e a RAN não tem assim tanto tempo de vida, mas já estão a originar conversas, já estamos a preparar Joint Program Degrees, double Degrees não, porque é o existente, mas já estamos a antecipar o que é que vamos fazer a seguir, então, para, e repito, responder ao mercado. Aqui trata-se do desafio de construir o futuro. E neste sentido, propusemos-nos construir 3 Innovation Hubs em áreas dominantes e onde os parceiros coincidiam já em investigação aplicada na região. E reparem, investigação aplicada. Lá está, politécnicos, universidades de ciências aplicadas, investigação aplicada. Indústrias do futuro para o desenvolvimento regional sustentável, a bioeconomia e a inovação social. São as nossas áreas para os nossos Innovation Hubs. A RAN é, sobretudo, mobilidade, apesar da pandemia. A nossa estratégia passou e passa pela promoção do trabalho conjunto em mobilidade permanente. Nós fizemos já bastantes mobilidades, apesar da pandemia. Na candidatura tivemos a ambição de propor atividades geradoras de outputs para o desenvolvimento regional em diferentes níveis de inovação pedagógica e investigação. Desculpem, estou só a verificar se estou no slide correto. E os nossos números e os nossos objetivos são bastante ambiciosos, mas estamos a trabalhar nisso. E até ao momento, há Work Package, o 5, que até já ultrapassou os objetivos iniciais, o que para nós é fantástico. Há outros em que estamos a trabalhar, e repito, e apesar da pandemia, para conseguir alcançar os nossos objetivos. A RAN, e digo isto do ponto de vista do IPCA, e o Nuno depois completará, a RAN para as nossas instituições é estrutural. Ou seja, não é mais um projeto, é um projeto europeu que vai mudar as instituições. Já está a mudar o IPCA. Repito, o Nuno falará por Leiria e pelas outras. Quisemos e estamos a realizar estes objetivos, que são criar massa crítica para transformar o amanhã. Nuno? Obrigado, Paula. Cabe-me então, depois desta visão geral daquilo que é o plano de trabalho, os objetivos da RAN-EU, falar um pouco do processo da submissão da candidatura. Dizer que vou partilhar a nossa experiência, algumas coisas claramente funcionaram, outras poderíamos ter feito ligeiramente diferente, mas cada um de vocês, os colegas que estão a preparar novas candidaturas, têm que perceber também dos ricos contributos que estamos todos a receber aqui, o que é que na vossa realidade funciona melhor. Tentei sintetizar isto num conjunto de palavras-chave passadas muito rapidamente e, como eu disse, foi aquilo que esteve na base do nosso trabalho enquanto coordenadores para a preparação desta candidatura. E o primeiro conselho é simples, enquanto professor, é vamos estudar. Estudem não só o aviso, está lá muita coisa, mas estudem todos os policy documents da Comissão Europeia. São muitos, já eram em 2020, quando nós preparámos a nossa candidatura, agora são ainda mais. Aproveitem todas as oportunidades para participar nos vários fóruns, nas apresentações de esclarecimento. Conheçam, acima de tudo, os objetivos
do programa Erasmus, mas também de outros programas, como o European Research Area e todas as atividades que estão a surgir. Neste âmbito, recomendar fortemente, saiu já esta semana 2 documentos que creio que serão estruturantes para todas estas candidaturas, a nova estratégia europeia para as universidades e as recomendações do Conselho Europeu, numa altura em que a França preside ao Conselho Europeu e claramente no seguimento do discurso do Presidente Macron, a própria ministra francesa, a Vidal, está muito empenhada e os próximos 6 meses, já alinhados com as 2 próximas presidências do Conselho Europeu, serão, esperamos todos, também determinantes para o trabalho de todos nós. Relativamente a isto, dizer que desde o início, não só a preparação do estudo que temos que fazer, mas também a preparação institucional. Aqui a nossa abordagem foi claramente no seguimento das visitas que a Paula já descreveu, daquilo que era a colaboração que já havia entre os parceiros, garantir em primeiro lugar o compromisso institucional de todos os presidentes e dos reitores. Escolher muito bem os parceiros, garantir que trabalhamos com pessoas que têm os mesmos problemas e que vão usar esta Universidade Europeia para caminhar no mesmo sentido. Que as ambições, que as expectativas, que as dificuldades e o modo de ver as soluções são iguais. Este compromisso dos parceiros tem que ser institucional porque, de facto, este projeto vai nos mudar enquanto instituições, a todos. E isto foi algo que foi o ponto de partida para esta candidatura. Temos que ter as pessoas certas a trabalhar connosco. Obviamente, os reitores têm que estar alinhados, mas vão haver muitos níveis na execução deste projeto e na própria elaboração da candidatura. E temos que ter os pontos fortes de todos, só juntando, e o projeto é isso mesmo, é garantir que entre as instituições nós conseguimos caminhar no sentido do melhor de todas, para irmos juntos mais longe de uma forma mais sólida. Saber, por isso, muito bem quem nós somos, onde nós estamos e ter uma visão clara de para onde é que queremos ir todos juntos neste projeto. E depois algo que é um conselho que para nós funcionou muito bem, estar a par e estudar, por exemplo, em eventos como este, tudo o que está a acontecer com as outras universidades europeias. A primeira coisa que nós fizemos abertamente foi ler o aviso, a segunda coisa foi ler as 17 fact sheets de muitas das universidades europeias da primeira call que estão aqui, claramente encontrar 17 abordagens diferentes, perceber que havia ali muitas estratégias, muitas atividades nas quais nós nos revíamos, achávamos que era exatamente aquilo que nós queríamos fazer, aproveitar e construir com base nisso, e outras universidades claramente tinham outro caminho nesta consolidação europeia e que nós sentimos que não era o nosso, e portanto também aí aproveitar as melhores práticas e as melhores ideias. E neste âmbito, sugerir, já na próxima semana vai-se realizar, promovido exatamente pela presidência francesa do Conselho Europeu, este Forum of Universities for the Future of Europe. Pode ser uma excelente oportunidade para todos nós ficarmos a conhecer mais a respeito de todas as universidades europeias. Relativamente a isto, um conselho é, nesses documentos, identificar claramente o que é que os avaliadores internacionais esperam de nós. E, portanto, eu deixei aqui algumas frases que refletem um pouco o que é que foi o resultado da avaliação. Em primeiro lugar, a escolha dos parceiros faz sentido. Em segundo lugar, garantir o geographical balance da aliança. Isto é muito simples, é perceber que há 4 regiões na Europa e que nós temos que ter universidades nas 4 regiões. E depois, dentro das universidades que fazem sentido ter connosco, garantir também alguma heterogeneidade. Parceiros que façam sentido, mas que possam ser complementares. Por exemplo, garantimos que na rede estavam universidades que neste momento já atribuem doutoramentos, é um objetivo assumido do Politécnico de Leiria, do Politécnico do Cabo e do Bafo, já o temos em instituição em Portugal, queremos tê-lo em instituição na Europa e queremos também dá-los, obviamente, em Portugal, isso é público e é um objetivo assumido das 2 instituições. E depois saber muito bem o que é que queremos fazer. Ter planos que, obviamente, têm que estar alinhados com as palavras-chave, com as políticas europeias, mas ter um plano, ter atividades que demonstram aos avaliadores que nós sabemos como é que vamos chegar lá. Não é ter flexible learning pathways. É garantir que, através destes Short Advanced Programs, que são módulos construtivos de cursos que depois vão permitir, de facto, aos nossos estudantes escolher não só quais são as áreas que eles escolhem, compor graus conjuntos europeus com o conjunto de vários cursos curtos avançados, que podem começar em Portugal, passar para a Hungria, para a Finlândia, para a Holanda, para a Irlanda, voltar a Portugal. E, portanto, não é só dizer que nós temos este objetivo, é demonstrar aos avaliadores como é que nós, dentro deste projeto, vamos conseguir, mas sempre pensando que isto é o início de um caminho que nos vai levar, sabemos onde, não sabemos quando, mas no mínimo vai demorar 10 anos. Neste momento, provavelmente, poderemos ter que começar a pensar já
ao longo de 20 anos. E isso está claro na candidatura, até com objetivos que extravasam aquilo que são os objetivos da própria agência Erasmus. Depois, claramente, assentar naquilo em que nós somos bons. Perceber que o nosso parceiro finlandês está, de facto, à frente nesse plano da flexibilidade curricular. E, portanto, é com ele que nós vamos aprender. Nós, juntamente, em Portugal, juntamente com os parceiros irlandeses, somos provavelmente aqueles que estamos mais à frente na área de investigação, dos projetos conjuntos. Somos nós que lideramos essas work packages. E, portanto, os pontos fortes de cada parceiro devem se juntar para serem os pontos fortes da Universidade Europeia. Claramente isso funcionou bem. Os avaliadores reconheceram que nós temos, de facto, este plano estruturado no curto, médio e longo prazo, que temos esses planos ambiciosos e inovadores, mas que temos um compromisso e um conjunto de atividades que genuinamente permitem aos avaliadores ter a confiança de que nós vamos lá chegar. E isto é o ponto importante nesta avaliação. Finalmente, pensar como uma Universidade Europeia. Não pensar como um projeto Erasmus tradicional. Isto, de facto, é um financiamento a 3 anos, nós temos um Project Officer, temos uns deliverables, vamos ter um Interim Report, estamos agora todos a pensar nisso, principalmente as universidades da segunda vaga, mas isto é algo que é transformador. E, portanto, desde o início, no momento em que nós, enquanto uma rede, pensámos que queríamos ser uma Universidade Europeia, nós estruturámos a candidatura e tudo aquilo que fizemos enquanto Universidade Europeia. Decidimos que antes de ser uma Universidade Europeia, isso aconteceu com uma submissão feita no dia 26 de fevereiro de 2020, íamos ser uma rede. Daí o facto de nós, antes de sermos RUN-EU, éramos RUN, Regional University Network. E decidimos que íamos ser uma rede e apresentámos-la formalmente. No seguimento de vários colegas que aqui falaram da parte de comunicação, eu diria, façam barulho, apareçam, demonstrem que a vossa aliança está comprometida com isto, independentemente de depois de virem ou não ter acesso na candidatura. Claramente esse foi o compromisso dos reitores e dos presidentes. Nós íamos fazer isto, quer tivéssemos financiamento, quer não. E depois, claramente definir como é que nós vamos gerir isto. Às vezes, gerir as nossas instituições é um desafio. Gerir uma rede de 8 ou de 7, com fusos horários diferentes, línguas, abordagens culturais, maneiras de reagir a coisas que para nós são normais, se calhar o estilo de apresentação que eu estou a ter aqui, noutro país qualquer, seria meio descabido. E isto é muito importante. E, portanto, estas estruturas de gestão são fundamentais e garantam que elas também garantem a sustentabilidade da rede ao longo do ano, ao longo do tempo. Isto foi algo também reconhecido pelos avaliadores. Depois, algo muito importante, garantam que, enquanto universidade, como nós fazemos nas nossas instituições, os nossos colegas, os nossos estudantes são envolvidos e demonstram na candidatura que o fizeram. Um exemplo que nós temos, que a 15 dias da submissão da candidatura, tínhamos a coisa mais ou menos estruturada, fomos todos para Bruxelas. E levámos 3 estudantes de cada instituição. E eles, no seguimento de um trabalho de casa, estiveram um dia a pensar que tipo de coisas é que eles queriam dessa Universidade Europeia. E surgiram 3 ou 4 ideias desses estudantes que foram incluídas na candidatura. Aquela fotografia foi no nosso documento de submissão. Portanto, esta evidência de que os estudantes foram envolvidos foi muito importante. E depois, esta rede de parceiros associados, que no nosso caso inclui os governos regionais, as incubadoras, algumas empresas-chave, entidades da área da cultura, e que fazem com que esta ligação à sociedade, todos nós nos assumimos como motores do desenvolvimento das nossas regiões, sejam de facto algo que tenha sustentabilidade ao longo do projeto. E depois não perder, nestes meses que ainda faltam, nenhuma oportunidade de estabelecer redes colaborativas. Isso vai ser fundamental para o sucesso da candidatura, mas depois também para o sucesso do projeto. Nós tivemos 6 meses de trabalho intensivo, todas as reuniões, algumas presenciais, outras online, e no momento em que entra a pandemia, e a pandemia entra 2 meses antes do projeto ser aprovado, nós todos nos conhecíamos uns aos outros no Management Committee, na estrutura de gestão. E, portanto, garantimos que essa confiança já existia. E falando com parceiros, colegas internacionais, as redes que não tiveram a oportunidade de o fazer, de facto, sofreram muito, porque não tiveram a capacidade de ter esta empatia e este trabalho conjunto. E depois, claramente, a questão da disseminação, termos atividades, mas querer mesmo aprender e ter vontade de partilhar a experiência e ser um modelo, porque nós também queremos muito aprender convosco e também com outras instituições que ainda não sendo universidades europeias o virão a ser no futuro. E tudo isto foi claramente reconhecido, que a cooperação já existia, que nós queremos ser ainda mais enquanto Universidade Europeia, mas depois, muito claramente, já foi referido aqui, não é só dizer que queremos fazer, é dizer que nas nossas atividades isso vai ser garantido.
e ser claro, não só pela vantagem, que isso é verdade e nós também sofremos disso, sempre que nós não fomos claros, não só tivemos um comentário no painel de avaliadores, como ainda hoje, às vezes, sofremos com isso, porque parceiros diferentes levam coisas diferentes para casa e depois agem de maneiras diferentes. A gestão de governança, muito importante, e o envolvimento dos estudantes e do staff, não só na cocriação, mas depois também nos próprios órgãos de gestão, e nós temos isso, como a Student Assembly, que tem 120 estudantes, europeus, mas também de fora da Europa, que reúnem uma vez por ano, e aqui partilhar a experiência da Liliana, todas as dificuldades desaparecem quando nós, depois de uma semana juntos na Irlanda, vemos os nossos estudantes a trabalhar em conjunto na solução de problemas societais das regiões que eles visitaram, e que à frente dos representantes dos governos regionais de 7 regiões de 6 países da Europa são capazes de propor soluções, protótipos de coisas que resultaram de um Short Advanced Program que decorreu durante uma semana. Isso é transformador não só dos estudantes, também das nossas cabeças e claramente levará muito longe esta rede. Finalmente, durante a aplicação, três sugestões muito práticas. Responder às perguntas que lá estão. Dar as respostas certas àquelas perguntas, e às vezes as perguntas já dão uma indicação muito rápida daquilo que são as respostas certas. Estas keywords são fundamentais. Dizer-vos que a terceira coisa que nós fizemos na preparação da candidatura foi uma lista de keywords que tinham que estar, e depois, junto dos parceiros, perceber como é que nós íamos estruturar o plano para garantir isso, mas depois também o diabo dos detalhes. E nós também tivemos comentários como no plano de gestão de riscos, no orçamento, tudo aquilo que são os detalhes da candidatura e que às vezes nós, enquanto pessoas mais ligadas à parte estratégica e institucional, não temos tanto. Portanto, arranjem apoio na rede das pessoas que vos indiquem e sejam concretos. Acima de tudo, parabéns àqueles que já estão nas redes, parabéns aos colegas que ainda estão a tentar entrar e boa sorte. É algo que vai ser transformador e desejo que daqui a breve, com o patrocínio da Agência Erasmus e da DGS, possamos estar todos aqui juntos a partilhar a experiência enquanto membros das Universidades Europeias. Obrigado. Obrigada e boa sorte.